Oi, povo! Gente, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo acompanhar os vídeos aqui no canal? Vocês estão vendo que eu tô postando toda semana, gente? Não sei até quando vai durar isso, mas por enquanto seguimos tentando. Então, nós demos aí uma pausa na série sobre vídeos de oração, né? Sobre intercessão. Semana passada tivemos um cover, primeiro vídeo de voz e violão aqui no canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha desse livro maravilhoso, que é um clássico do cristianismo. E, gente, primeiro eu peço para vocês intercederem, porque parece que toda resenha que eu vou fazer vem alguém para batucar, algum vizinho para batucar. Então, Senhor, repreende todo espírito de batuque nesse livro. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a gravar esse conteúdo. E aí, gente, primeiro eu vou dar, assim, as minhas impressões do que eu achei desse livro. Eu já costumei ouvir de algumas pessoas que esse é um livro, assim, bem complexo, vamos dizer assim, que pode ter uma leitura muito difícil para algumas pessoas, justamente por causa dessa complexidade que ele carrega. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi por que as pessoas falavam isso, porque realmente ele é um livro denso, mas ele é super valioso e essencial. Então ele vai ali na essência. E geralmente quando a gente busca esquadrinhar as coisas, quando a gente busca ver o que está ali por trás dos nossos pensamentos, a gente encontra certas complexidades, né, gente? É uma coisa natural. Mas, assim, minha experiência com esse livro, eu amei, gente. Eu amei ler esse livro, sério. Apesar de ele ser complexo, dele ser denso, eu não achei uma leitura parada, não achei uma leitura, sabe, aquela leitura que você se esforça pra continuar lendo? Não achei isso. Na verdade, ele é muito pessoal, é como se ele estivesse tendo ali uma conversa contigo e ele vai falando, ele vai esquadrinhando. A primeira coisa que eu notei nele, que eu amei, foi a linguagem filosófica, né? Então, a primeira parte do livro, você vai perceber isso, que ela é voltada para esse lado filosófico, pelo lado da razão. Então ele vai usar ali a apologética, que eu amei a apologética do Lewis. O que é apologética? É quando você tenta explicar a fé, o evangelho, o cristianismo, não através da Bíblia. Você abre a Bíblia e você explica ali o que está nela, mas através da razão, para aquelas pessoas que não estão assim tão confiantes na Bíblia, para que elas também venham ter acesso a esse caminho da fé. Porque nem sempre, nem todas as pessoas no mundo, elas têm a Bíblia como uma fonte confiável. Então, talvez você já tenha percebido isso no seu dia a dia, no seu contexto de trabalho, de faculdade, que não adianta você chegar para certos tipos de pessoas e você falar, olha, isso aqui é assim porque na Bíblia diz isso. E a pessoa vai dizer, tá, e quem diz que a Bíblia tá certa? Então, para esse tipo de pessoas é como se o Lewis estivesse falando, então tá, então vamos fazer por outro caminho, vamos aqui usar o caminho da razão. E eu particularmente amo isso. E outra coisa que eu também gostei muito foi o tom da escrita do Lewis, que é um tom assim humilde, vamos dizer assim. Ele mesmo diz, gente, eu tô aqui como leigo, então eu posso, em algumas áreas, eu posso estar falando alguma coisa que talvez pode não estar certa, mas aí vocês vão ver, aí os especialistas podem me coisar e tal. E eu achei isso muito bom, porque a verdade é que ninguém é infalível, né? Só há uma pessoa infalível, que é Jesus Cristo. Embora ele tenha essa escrita humilde, ela é muito rica, e ainda mais por isso ela se torna mais rica ainda. Dos livros do Lewis até agora, eu só li 2, assim, tipo que não são ficção, né? Porque eu já li as Crônicas de Nárnia, que já é uma escrita totalmente diferente, uma coisa narrativa e tal. Mas desse tipo aqui, eu li 2, que foi Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, foi o meu primeiro livro do Lewis, e agora Cristianismo Puro e Simples. Uma coisa que eu identifiquei em comum na escrita dele, que eu
gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de pensar, então eu gosto de refletir por que que as coisas são do jeito que são dentro da minha mente. Então, às vezes não é nem sobre o mundo, assim, também sobre o mundo, mas dentro de mim, por que que eu penso desse jeito? Por que que eu tô sentindo dessa forma? Por que que eu ajo assim? Por que que eu faço assado? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse esquadrinhamento, né, de pensamentos, de crenças, e o Lewis, ele faz isso no livro dele, o que eu também amei, né? Porque, gente, vocês já estão vendo que eu já amei esse livro, então eu vou te convencer a ler esse livro. No final desse vídeo você vai querer ler esse livro também. Então, se você é esse tipo de pessoa que você gosta de profundidade, você gosta de refletir, de pensar, né, de esquadrinhar, de analisar a si mesmo, né, eu recomendo você ler esse livro. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito desse livro. Por muitos momentos eu tive a sensação de que o Lewis, ele estava descrevendo momentos que eu vivi ou que eu estou vivendo, e alguns que eu nem sabia que eu estava vivendo, que eu não tinha consciência disso. E quando eu li, eu fiquei assim, cara, é isso. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar. Então, já aconteceu de o Senhor falar comigo através desse livro, tipo, de um dia eu estar, cara, mas isso não faz o menor sentido. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu pensei dessa forma e não chegar a conclusão nenhuma? E no outro dia eu vou ler o livro e ele fala exatamente aquilo que eu tava precisando ouvir. E eu fiquei, cara, como assim? Eu nunca tinha percebido isso, aquele ponto cego, sabe? Isso é uma coisa muito boa. Outra coisa desse livro também que eu não sabia, mas eu soube logo que eu peguei e li aqui a sinopse atrás, que ele foi escrito no contexto da Segunda Guerra. Ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, o C.S. Lewis foi chamado para dar uma série de palestras para as pessoas sobre o cristianismo, o que é o cristianismo e no que os cristãos acreditam, né? Puro e simplesmente. E aí, dessas palestras, depois se tornou nesse livro. Por causa disso, ele também usa muitas alegorias militares que tu vai entender olhando para o contexto da época, entende? E ele sempre vai usar muitas analogias e alegorias, o que também é uma coisa que eu amo. Amo exemplos, assim, amo quando a pessoa pega e fala de outra coisa para exemplificar o que ela tá falando. Jesus já fazia isso, né, com as parábolas, e ele faz isso de uma forma muito boa também nesse livro. O meu objetivo com esse vídeo não é fazer um resumo, até porque ele é um livro denso, então eu precisaria praticamente de uma série de vídeos para conseguir resumir o que ele faz sem, assim, valorizando cada parte de verdade, sem deixar passar alguma coisa importante. Mas eu assisti um vídeo muito bom que ele faz isso, eu vou estar deixando aqui no card para vocês. Mas nesse vídeo eu vou só pincelar para vocês mais ou menos como que é. Ele tem uns 33 capítulos, só que o livro ele não é dividido em capítulos apenas, ele é dividido em 4 partes, que ele chama de 4 livros, né? Então, na primeira parte você vai ver livro 1, né? E aí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí livro 2. O livro 1, ele tem esse título aqui: O certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então, nessa primeira parte do livro, ele vai usar só a razão para te mostrar que os seres humanos, eles são mais do que aglomerados de átomos que evoluíram do nada e, tipo, só estamos aqui convivendo uns com os outros e a gente inventa crenças e certas coisas pra gente poder conviver bem. Por quê? Ele vai te falar que não é bem assim. Ele vai te mostrar, né, no caminho do pensamento dele, que todos nós temos uma lei dentro de nós. Uma lei que diz o que é certo e o que é errado. E desde que a gente é criança, a gente tem isso. Quando a gente é adulto, a gente também tem isso. A gente, não, isso não tá certo, isso tá errado. Mas tá, da onde vem essa ideia do que é certo e o que é errado? Mais do que isso, ele vai dizer que, embora todos os seres humanos
tenham essa lei dentro de si, que diz o que é o certo e o que é o errado. Nenhum ser humano consegue cumprir essa lei de verdade, de fato. O que é ainda mais impressionante porque nos faz pensar, ok, se ninguém cumpre essa lei perfeitamente, se a gente não viu um ideal de perfeição, da onde que a gente tirou esse ideal? De nós mesmos, que não foi porque nós somos imperfeitos. Então ele vai dizer, cara, existe algo além da nossa realidade que justamente coloca essa lei dentro de nós. E aí ele vai dizer, essa lei existe, ninguém consegue cumprir e nós estamos todos ferrados. E é basicamente o que diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, aqui nessa primeira parte, ele vai mostrar como nós precisamos de Deus. Ele vai, antes de explicar o Evangelho, ele vai explicar a nossa necessidade dele. E aí, na segunda parte do livro, que é o livro 2, que diz assim, no que acreditam os cristãos, ele vai discorrer sobre isso, sobre a continuação desse evangelho, né? Ele falou sobre a necessidade e agora ele vai falar sobre o evangelho. No decorrer desse livro ele vai falar sobre várias coisas, também sobre livre-arbítrio, enfim. E aí eu vou ler aqui pra vocês uma citação que tá na página 79, que é muito boa. Ele vai usar dessa alegoria militar. Ele vai dizer assim, um território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou, você poderia dizer até que aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Então aqui ele está dizendo basicamente, gente, o mundo, né, Deus criou o mundo perfeito, mas através do homem, o homem deixou que o pecado entrasse nele e assim que o inimigo pudesse dominar sobre ele. Mas o rei legítimo, ele desceu, e a gente pode até dizer que ele desceu disfarçado porque ele não veio com aquela pompa, né? Ele veio, na verdade, bem disfarçado, assim, bem parecido com a gente. Ele nos chama para participar dessa campanha de sabotagem. E pra mim, eu acho o melhor capítulo dessa parte é o penitente perfeito. Porque ele vai te mostrar que alguém precisaria fazer alguma coisa pra tirar a gente dessa situação. Só que, ao mesmo tempo, ninguém tinha capacidade disso porque tava todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma lama. E aí, gente, eu vou ler aqui a citação pra vocês e depois eu vou explicar pra vocês poderem entender. Na página 92, ele fala assim, eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. O que ele está dizendo a gente precisaria se arrepender, só que a gente não consegue fazer isso de verdade porque a gente não tem essa capacidade de se arrepender perfeitamente. E aí só quem tem a capacidade de se arrepender perfeitamente seria alguém perfeito. Só que esse alguém perfeito não precisaria se arrepender, porque do que ele iria se arrepender? Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Então essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar à sua vontade, sofrer, morrer, porque seria humano. E poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem. Então aqui ele vai explicar que Jesus ele veio e tomou nosso lugar para que nós pudéssemos também nos tornar semelhantes a Ele novamente. O terceiro livro é a Conduta Cristã. E aí ele vai falar sobre a prática, né? Como isso se difere na nossa vida prática. Muito se fala que o cristianismo, muito se vê, muito se tem essa cultura, que o cristianismo é apenas um compilado de regras morais. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer assim, desse jeito. Mas o Lewis ele vai dizer que muito mais do que uma lista de nãos e sims, o cristianismo ele se parece mais com uma pintura. Porque ali é uma obra que Deus está pintando. Deus está construindo pouco a pouco a imagem dele em você. Então, mais do que uma simples moralidade que a gente adota como se fosse um estilo de vida, o cristianismo ele vai trazer uma transformação interna que se dá por um meio misterioso que a gente não entende como. Mas que a gente sabe que é pelo Espírito Santo. E
conforme a gente vai caminhando, a gente vai sendo transformado. Não baseado naquilo que a gente sente, porque muitas vezes a gente vai precisar obedecer, a gente vai precisar agir, né, segundo o cristianismo, segundo a palavra de Deus, e a gente não vai estar sentindo a mínima vontade de fazer isso. Mas quando a gente toma esse passo de fé, dizer, cara, eu não tenho isso dentro de mim ainda, mas eu vou agir como se eu tivesse, e aí quando a gente vai lá e obedece, aquela ação que é uma obra, mas ela é baseada numa fé, porque você não tá vendo aquela transformação, você tá acreditando que Deus, ele vai operar aquilo dentro de você. E aí quando a gente faz isso, a gente vê que algo também vai mudando dentro de nós, sem a gente perceber. Não é algo que a gente fica prestando atenção toda hora e aí a gente percebe, não, foi aqui nesse momento que aconteceu isso, nossa, mas é algo gradativo, é algo que muitas vezes a gente não vai perceber, mas depois a gente vai perceber, cara, algo de diferente aqui dentro de mim. Isso pra mim fez um negócio assim na minha cabeça, porque ele explicou de outra forma algo que a gente já sabe, algo que a gente já tem dentro de nós basicamente, mas a gente não compreendesse bem, entende? Essa é a sensação do livro. Ele não vai te trazer uma coisa nova que você nunca viu, ele vai te trazer o evangelho. Talvez você esteja com falhas no seu entendimento, com falhas nas suas crenças, ele vai te trazer uma luz sobre isso. Tem uma citação muito boa que eu vou deixar aqui com vocês também, que é: não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se amasse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. Isso não é por nós mesmos, não é uma obra que a gente mesmo faz, né, gente? Mas é tudo obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Ele vai falar, é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Na página 198 ele diz assim: a Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma sentença surpreendente. Aqui ele estava falando sobre a discussão sobre fé e obras na outra página, e aí aqui ele está concluindo dessa forma. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, o que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. E ele continua, mas a segunda parte completa, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. E isso nos dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. E aí ele vai falar, não adianta a gente querer separar a nossa parte em equipe, né? Dizer, não, eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Porque não faz o menor sentido isso. Não tem como você fazer essa separação. Até porque tudo aquilo que nós conseguimos fazer também é dado por Ele. Então, até a nossa boa capacidade, se você tem uma boa capacidade para perdoar, se você tem uma boa capacidade para ser generoso, aquilo não vem de você. Foi Deus que já te deu como um dom. Então, até aquilo que nós damos a Deus, Ele já nos deu primeiro. E o quarto livro é Além da Personalidade, ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Então é como se tivesse os dois títulos aí, que falam das duas coisas. Nessa última parte, ele vai nos levar para um olhar além de nós mesmos, né? Porque às vezes muitas pessoas elas querem ter o cristianismo como se fosse um acessório na vida delas, ou como se fosse apenas um remédio para curar aqueles pecados aparentes, aqueles pecados horrorosos, sabe? Tipo alcoolismo, problemas com o sexo e etc. E aí depois que as pessoas se curam daquilo, vamos dizer assim, elas falam, ok, o cristianismo fez o seu trabalho, então até que tudo bem, vamos seguir nossa vida. Não preciso ir mais fundo do que isso. E ele vai dizer que não tem como viver uma vida que é pela metade. Com Deus não existe isso. Ele vai dizer, você vai dar a mão para Deus, Deus vai querer o braço todo. É assim que funciona. Ele vai te curar no começo, mas ele vai te oferecer o tratamento completo. É claro que nós temos um livre-arbítrio para dizer, não quero isso pra mim. Deus não vai obrigar a nada. Mas se a gente quiser a Deus, é isso que a gente tem que aceitar. porque é isso que ele propõe pra nós. Ele não propõe uma entrega pela metade. Afinal, ele não fez uma entrega pela metade, né? A gente tem que concordar que ele fez uma entrega
por completo e transbordante. Ele vai dizer que não faz sentido reter de nós mesmos, reter partes da nossa vida, porque dá muito mais trabalho viver uma vida dividida do que simplesmente você entregar-se de si mesmo a Deus e deixar Ele fazer a vontade dele, mesmo que seja diferente da nossa. Isso é uma vida muito mais leve. E ele vai falar que uma ironia do cristianismo, quando a gente perde a nossa vida, é aí que a gente ganha. Então ele vai dizer: cara, enquanto eu fico tentando salvar o meu eu, salvar a minha personalidade, eu vou acabar perdendo. Eu vou acabar me perdendo no meio de muitas coisas, porque eu não sei quem eu sou de verdade. Porque quem te garante que aquilo que você acha que você não é apenas um aglomerado de crenças sociais, de experiências que você viveu desde a infância, de coisas fisiológicas no seu próprio corpo, né? Então, o que garante que você sabe o que você é? Mas quando você entrega de você mesmo a Deus, é aí que a gente vai descobrir. Mas enquanto a gente ficar tentando agarrar, a gente não vai ter, a gente vai perder. E concluindo com uma citação que está na página 262, ele diz assim: você achava que seria transformado em uma cabaninha modesta, mas ele está construindo um palácio e, além disso, pretende vir e morar nele pessoalmente. Gente, e é isso. Com isso, eu finalizo esse vídeo. Eu planejei que ele não ficasse muito longo, mas aqui no display já tá tipo 30 minutos, eu não sei quando vai ficar. Depois da edição, que eu tirar todas as partes que eu gaguejei e fiquei divagando, tentando lembrar o que eu ia falar. Mas, enfim, concluindo esse vídeo, eu quero dizer que esse livro, com certeza, ele vale muito a pena ser lido. Ele tem essa densidade, essa complexidade, mas se você se pôr a ler ele realmente com essa intencionalidade, tu não vai se arrepender. Então, pode ler, tá liberado, eu deixo pra vocês lerem, gente. Como vocês podem ver, ele traz muitas coisas que são essenciais, básicas pra nossa vida cristã. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar um comentário. Se você ainda não é inscrito, o que tu tá fazendo, cara? Se inscreve logo aqui, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela e vai estar na descrição também. E eu tenho Scoob, hein? A comunidade de leitores. Quem tem Scoob, me segue lá, vai estar na descrição também. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!